Bom dia, a paz seja com todos nós. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson da Juliana. E eu sou a Juliana do Wilson. E nós somos Casados para sempre. e pais Para toda a vida. da filha mais linda do mundo. A Lívia. Está aqui com a gente hoje. Nós escutamos aqui que nós temos que ser um farol, um estandarte. Nós temos que ser exemplos, certo? Eu, alguns anos atrás, eu sou farmacêutico e bioquímico, não sou tradutor. Sou tradutor pela misericórdia de Deus e pelo amor de Gustavo e Rose. E a minha esposa, ela é? Sou professora. Então nós não temos nada a ver com isso aqui. Nós temos as nossas profissões. E alguns anos atrás nós tivemos o prazer de trabalhar em um colégio, em São José dos Campos, só para adolescentes do ensino médio. E marcou muito aquele tempo, aquele ano, porque nós descobrimos e vimos que os adolescentes, a grande maioria, não tem intenção nenhuma de casar. E algo marcou naquele tempo. Combinávamos de ir trabalhar, porque nesse tempo o Wilson substituiu uma professora que estava de licença maternidade. E nós combinamos sempre de sair de casa com a camiseta do 2 igual a 1. E isso marcou muito, porque os adolescentes perguntavam, e eles achavam muito legal a gente estar com a mesma camiseta, e perguntavam o que significava o brasão. Por isso a gente quer incentivar vocês. Quem não tem uma camiseta oficial, e essa polo ficou lindíssima na nossa opinião, compre, passeie, vá até a padaria, marque a vida das pessoas. Às vezes nós estamos indo à feira, ao supermercado, e muitas vezes casais nos param para perguntar: o que é isso? O que é isso que está escrito? Então, que sejamos essa bandeira expressa. Então que nós possamos incentivar e marcar mais ainda vidas, né? Como o Mike falou, de 15 a 20. Se você usar a camiseta, eu acho que chega a uns 50. Então, por favor, colaborem, usem isso como uma marca mesmo, para que isso impacte as pessoas somente com a visão. Amém? Deus abençoe. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito sea ese nombre que es sobre todo nombre. Bendito seja o nome que é sobre todo nome. Bendito sea ese nombre que nos ha dado salvación y vida eterna. Bendito seja esse nome que tem nos dado salvação e vida eterna. Bendito sea ese nombre por el que hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Bendito seja esse nome, porque através dele nós experimentamos a misericórdia e a graça do Senhor. Bendito sea ese nombre que ha traído sobre nosotros una sangre redentora. Bendito seja esse nome, porque ele nos trouxe sobre as nossas vidas o sangue redentor. Para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Para que en él tengamos vida y vida eterna. Porque nele, somente nele, nós teremos vida e vida eterna. Y antes de comenzar hoy por la mañana, yo quiero prometer a todos ustedes que yo no sabía lo del color amarillo. E antes de começar, eu quero falar para vocês que, sinceramente, eu não sabia essa questão da cor amarela. Yo no escuché el día Eu de não ayer. escutei ontem sobre isso. Pero yo no tengo ningún problema. Mas ele não tem nenhum problema com essa cor. Yo solamente quería estar concordando con los hermanos que están sirviendo de color amarillo. Eu queria apenas combinar com os irmãos que estão de amarelo servindo vocês. Vamos a empezar con la palabra. Vamos a leer la palabra. Vamos a iniciar leyendo todos juntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del verso 14 al 23, por favor. João 17, 14 Al 23. ao 23. Y recuerde que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eu lhes... Sí, juntos todos. Acho que apareceu aí. Apareceu aí, então vamos ler todos juntos, tá? Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Bueno, queremos hoy avanzar un poco más en este misterio maravilloso de ser uno en Cristo. Nós queremos hoje avançar um pouquinho mais nesse mistério maravilhoso que é sermos um em Cristo. Hemos hablado de ser uno con nuestra familia natural, de ser uno con nuestra familia espiritual. Nós falamos sobre ser um com nossa família natural, nós falamos sobre ser um com a nossa família espiritual. Pero necesitamos trabajar también esta relación. Mas nós precisamos também trabalhar nessa relação. Y tenemos que entender que la familia física natural es algo temporal. Nós temos que entender que a família física natural é algo temporário. Alguien dijo ayer, disfrute ahora esta relación. Alguém disse ontem aqui, desfrute agora desse relacionamento. Porque cuando estemos en la presencia del Señor, todos nos vamos a conocer. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, Todos vamos a conocernos. todos vamos nos conhecer. Pero no van a haber casamientos. Mas não haverá casamento. Vamos a reconocer quién era nuestro esposo. Nós vamos reconhecer quem era o nosso esposo. Pero no van a haber matrimonios allá. Mas não haverá casamentos lá. El único matrimonio va a ser con nuestro Señor Jesucristo. O único casamento será com o nosso Senhor Jesus Cristo. Así que la familia física es algo temporal, Dessa forma, a família física é algo temporário. pero la familia espiritual Mas a família espiritual es algo eterno. é algo eterno. Por eso necesitamos aprender a ser uno en este tiempo. E por isso nós precisamos aprender a sermos um neste tempo. Nuestra familia natural no era perfecta y no es perfecta. A nossa família natural, ela não foi perfeita e não será perfeita. Y nuestra familia espiritual, mientras estemos acá, tampoco es perfecta. E a nossa família espiritual, enquanto nós estivermos aqui, essa muito menos também é perfeita. El Señor va a usar tanto a nuestra familia natural como a la familia espiritual para formar más de Cristo en nosotros. O Senhor Deus, ele vai usar tanto a família natural como a família espiritual para produzir mais de Cristo em nós. Mencionábamos que hay quienes tuvieron el privilegio de contar con una familia natural completa, con todos sus círculos, como decíamos. Nós falamos ontem para vocês que pessoas foram privilegiadas ao poder ter toda aquela família completa nos círculos. Pero suceden situaciones también con nuestra familia natural. Mas algumas situações ocorrem com a nossa família natural também. Muchas veces eso nos lleva a conocer al Señor y a conocer a nuestra familia espiritual. E muitas vezes isso nos leva a conhecer a Deus e conhecer a nossa família espiritual. En mi caso personal, No meu caso pessoal, cuando conocimos al Señor, quando eu conhecia a Deus, fue principalmente por la muerte de mi padre. principalmente o fator decisivo na minha vida foi quando meu pai morreu. Nunca había experimentado la muerte de un ser querido, de alguien, un miembro de mi familia natural. Eu nunca tinha experimentado a perda de um ente tão querido e tão próximo meu. Experimenté tanto dolor. Eu senti tanta dor ali.
Éramos amigos realmente. Eu e o meu pai, nós éramos amigos realmente. Bueno, teníamos una empresa juntos. Nós tínhamos uma empresa juntos. Trabajábamos juntos. Nós trabalhávamos juntos. Éramos un buen equipo. Nós éramos uma equipe boa. Y de un día para otro, E de um dia para o outro, él murió. ele morreu. No logré comprender, no lograba comprender por qué. Eu não consegui de maneira nenhuma compreender o porquê daquilo. Había un dolor tan fuerte que no lo podía controlar. Existia uma dor tão forte dentro de mim que era incontrolável. Yo lloraba de una manera Eu chorava de uma forma que aún Rosemary se asustó. que naquele tempo a Rose olhou para mim e ficou assustada com a forma que eu chorava. Pero al siguiente día, cuando ya fue el entierro, el sepelio, E aí no dia seguinte, depois que passou o enterro e o sepultamento, una tía abuela uma tia-avó, preguntó para nosotros si podía acompañarnos a casa. ela perguntou para nós, essa tia-avó nossa, se ela podia ir até a nossa casa com a gente. Y cuando nos acompañó estuvo dándonos palabras de consuelo. E quando nós estávamos voltando, ela estava nos consolando com as palavras. Y hubo un momento donde nos preguntó, ¿me permitirían orar por ustedes? E aí teve um momento que essa nossa tia virou e falou assim: vocês permitem que eu ore por vocês? Yo creo que más por educación que por otra cosa, en completa ignorancia, dijimos sí, por supuesto. E eu acredito que naquele tempo, mais por educação aquela minha tia, nós aceitamos e falou assim: não, pode orar por nós. Y cuando ella oró, sucedió algo tan especial. E naquele momento que ela começou a orar, algo especial começou a acontecer ali. Ella oraba en español y luego oraba en lenguas. E ela começou a orar em espanhol e de repente começou a orar em línguas. Y no entendíamos nada. E aí nós estávamos ali sem entender nada daquilo. Pero experimenté algo que nunca había experimentado. Mas eu estava ali experimentando algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Todo ese pesar, todo este dolor tan fuerte que sentía, Toda essa tristeza e toda essa dor que eu estava sentindo naquele momento desapareció. sumiu. Vino un gozo, una paz E veio uma alegria para dentro de mim, uma paz dentro de mim, que yo nunca había experimentado. que eu nunca tinha sentido na minha vida. Cambió completamente mi vida. Aquele momento mudou totalmente a minha vida. Empezó un hambre por la palabra del Señor. E aí ali começou uma fome insaciável pela palavra de Deus. Ella preguntó, ¿y tienen una Biblia en casa? E aí ela perguntou: vocês têm alguma Bíblia lá na sua casa? Creo que sí, creo que un Nuevo Testamento. Ah, eu acredito que sim. Acho que um Novo Testamento eu devo ter na minha No casa. sé si alguno de ustedes conoció el Nuevo Testamento, Nácar Colunga era. Não sei se você, Una No sé si- antigüedad. não sei se você, algum de vocês aqui conheceu um Novo Testamento chamado Narcacolunga. Eu acredito que não. É bem antigo. Pero cuando yo empecé a leer, Mas quando ali eu comecei a ler aquilo, era impresionante cómo esa palabra cobraba vida. era impressionante que cada palavra saía daquele livro e trazia vida para dentro de mim. Ella vivía en otra ciudad E essa minha tia vivia em outra cidade. y empezó a escribirnos cartas recomendándonos algunos versículos. E essa tia escrevia cartas todos os dias recomendando os versículos que nós tínhamos que ler. Y era impresionante cómo esa palabra nos nutría, nos alimentaba. E o impressionante é que essa palavra nos trazia nutrição e nos alimentava dia após dia. Yo preguntaba para mí mismo, ¿y dónde estaba todo esto? E eu olhava para mim e falava assim: como que tá? Onde estava tudo isso escondido? ¿Cómo podía vivir sin todo esto? Como que eu consegui viver todo esse tempo sem todas essas palavras? La pérdida de mi papá fue dolorosa, A perda do meu pai foi muito dolorida para mim. pero conocer al Padre Celestial fue maravilloso. Mas Y ha conhecer o sido Pai maravilloso. Celestial foi maravilhoso e tem sido maravilhoso. Amén. Y lo más importante de todo es que nuestro Padre Celestial es eterno. O mais importante de tudo isso é que o nosso Pai Celestial é eterno. Él no muere. Ele não morre. Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. También tenemos que resumir y recordar un poco lo que hemos estado hablando estos días. Nós queremos resumir e lembrar um pouquinho do que nós falamos nestes dias. Hay una porción del nombre de Jesús en cada uno de nosotros. Há uma porção do nome de Jesus em cada um de nós. Ninguno de nosotros tiene la porción completa o el nombre completo del Señor. Nenhum de nós tem a porção completa ou o nome completo do Senhor.
Todos nos necesitamos a todos. É por isso que nós precisamos uns dos outros. Se da cuenta que hay batallas que podemos pelear personalmente Vocês percebem que algumas batalhas nós podemos fazê-las de forma pessoal. y tenemos victoria en el Señor. E temos vitória no Senhor assim. Pero hay batallas que si nosotros no nos unimos, Mas há outras batalhas que se nós não nos unirmos, no vamos a obtener esa victoria del Señor en nuestra vida. nós não obteremos essa vitória do Senhor na nossa vida. Cuando estamos peleando batallas por nuestros hijos Quando nós estamos lutando batalhas pelos nossos filhos, o por nuestra familia en ou por nossa general, família no geral, si nosotros nos dividimos, se nós nos dividirmos porque nesse uno momento, piensa de una forma y el otro piensa de otra, porque um pensa de uma maneira, o outro pensa de outra, no hay unidad en nuestra oración, não há unidade na nossa oração. no sube incienso delante de Dios. Não sobe então incenso diante de Deus. Y por eso muchas personas dicen, yo he orado por años y no consigo nada. E por isso muitas pessoas dizem, eu orei por anos, mas não consegui nada. La verdad es que se quejaron por años. E talvez eles tenham se queixado por anos. Nunca se unieron para verdaderamente orar al Señor. Nunca se uniram para verdadeiramente orar ao Senhor. Así que hoy queremos leer en la palabra del poder de la unidad. E hoje queremos ler na palavra sobre o poder da unidade. Vamos a empezar leyendo en el libro de Daniel, Nós vamos começar lendo o livro de Daniel, en el capítulo 1 y verso del 1 al 21, por favor. capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 21. Daniel capítulo 1, verso del 1 al 21. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que vos são iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao final dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria,
Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E afinal dos dias em que tinha o rei dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. La palabra de Dios es impresionante. A palavra de Deus é impressionante. Cuando se habla de que Daniel escogió una dieta de legumbres, de vegetales, Quando fala aqui a palavra de Deus que Daniel escolheu uma dieta de legumes e vegetais, no quiere decir que comer carne es malo ele não estava querendo dizer que comer carne é ruim, o que no agrada a Dios. ou que comer carne não agrade a Deus. Vamos a ver en otro pasaje más adelante cuando continuemos leyendo E nós vamos ver numa passagem um pouco mais adiante, quando nós continuarmos lendo, que fue Dios quien dio la fuerza a ellos. a palavra de Deus vai explicar exatamente que foi Deus que deu força a eles. Pero se imagina, aquí nos describe a esos 4 jóvenes, Agora aqui está descrevendo o que? Esses 4 jovens. 4 jóvenes dedicados al Señor. 4 jovens com dedicação total a Deus. Y cuando los comparaban con los mejores que tenían ahí en Babilonia, E aí quando o rei vem e compara eles com os melhores que existia na Babilônia, eran 10 veces mejores. eles eram 10 vezes melhores que aqueles. ¿No creen ustedes que ahí tenemos una buena guía para bendecir a nuestros hijos? Vocês não acreditam que aqui neste texto nós temos uma boa direção para instruir os nossos filhos? O a nuestros nietos. Ou até mesmo os nossos netos? Señor, que sean 10 veces mejores. Senhor, que eles possam ser 10 vezes melhores. Dales tú la sabiduría, la inteligencia necesaria. Senhor, derrame sobre eles a sabedoria e a inteligência necessária sobre a vida deles. Había algo en esos jóvenes Existia algo diferente dentro desses jovens. que el rey de Babilonia reconoció. E isso foi tão perceptível que o próprio rei reconheceu essa diferença. Seguramente la presencia de Dios en ellos. Certamente era a presença de Deus neles. Y para conocerlos de una mejor manera, Y para- vamos a ver qué significa cada uno de sus nombres. E para conhecer eles de uma maneira mais especial, nós vamos falar para vocês o que significa cada nome. Daniel significa Dios es mi juez. Daniel significa Deus é o meu juiz. Cada vez que declaraban el nombre de Daniel, Cada vez que alguém falava o nome de Daniel, estaba diciendo Dios es mi juez. era a mesma coisa que falasse Deus é o meu juiz. En otras palabras, podríamos decir, yo no juzgo a nadie. Em outras palavras, era como se dissesse: eu não posso julgar ninguém. Daniel tenía plena conciencia que Dios no le había llamado a ser juez de nadie. Daniel tinha plena consciência que Deus chamou ele para não ser juiz de nenhuma vida. ¿Quién es nuestro juez? Dios. Quem que é o nosso juiz? Deus é o nosso juiz. El único juez justo es nuestro Señor Jesucristo. O único juiz justo é o Senhor Jesus Cristo. Nosotros somos jueces injustos. A palavra nos ensina que nós somos juízes injustos. No podemos ser jueces justos porque tenemos una vista parcial, una percepción parcial. Nós não podemos ser juízes justos porque nós somente temos uma visão parcial das coisas. Solamente el Señor Jesucristo conoce lo íntimo de nuestro ser. Somente Jesus Cristo conhece o íntimo de cada coração. Él puede ser un juez justo. Somente Ele pode ser um juiz justo. Por eso el nombre de Daniel declara, Dios es mi juez. Por isso que o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. Yo no soy juez de nadie. Eu não sou juiz de ninguém. Ananías significa Dios ha favorecido. Ananias significa Deus tem favorecido. O sea que todo favor, toda bendición que yo pueda experimentar, ¿de quién viene? É assim que tudo que eu recebo de bom, que eu posso experimentar, vem de quem? De Deus. En otras palabras, él tenía un corazón agradecido, Em outras palavras, Ananias tinha um coração totalmente grato a Deus. porque sabía que todo lo que él tuviera
venía de Dios. Porque Ananias tinha plena consciência de que tudo que ele possuísse e tivesse vinha diretamente da mão de Deus. Hemos escuchado personas que dicen, desde pequeño yo he trabajado y trabajado duro, todo lo que tengo lo he ganado. Nós escutamos algumas pessoas falando que desde pequeno, desde cedo, ele trabalha e trabalha e trabalha, e tudo que ele conquistou foi de acordo com o suor Y tiene dele. mucha riqueza. E essas pessoas realmente têm muitas riquezas. Y conocemos también personas que han trabajado duro, que se han esforzado, E também conhecemos outras pessoas que trabalham muito e que são muito esforçados. pero no tienen tanta riqueza. Mas esses não têm tantas riquezas. Es Dios quien nos bendice. É Deus que nos abençoa. Es Dios quien nos da toda la provisión en cualquier área. É Deus que nos dá toda a provisão em qualquer área das nossas vidas. Misael significa ¿quién es como Dios? Misael significa quem é como Deus. ¿Hay alguien como Dios? Tem alguém como Deus? No hay nadie como Dios. Ninguém. Dios es Dios. Não existe ninguém como Deus, porque Deus é Deus. Su vida declaraba que no hay nadie como Dios. A vida dele proclamava que não existia nada como nosso Senhor. Y Azarías significa Jehová ha ayudado. E Azaías significa Deus tem nos ajudado, Jeová tem nos ajudado. Nuevamente un corazón lleno de gratitud para Dios. Novamente aqui outro coração cheio de gratidão para com Deus. Así que podemos ver cómo se está desarrollando esto que nos relata la palabra. Então nós podemos ver aqui como que está se desenvolvendo isso que está sendo relatado na palavra de Deus. Estos 4 jóvenes del pueblo de Israel, Esses 4 jovens do povo de Israel, 4 jóvenes nobles, esses 4 jovens nobres, son tomados cautivos y puestos en un sistema. eles são pegos ali, presos e introduzidos a um sistema existente. Un sistema pagano, Um sistema totalmente pagão. un sistema que no reconocía a Dios. Um sistema que não reconhecia a Deus como Deus. Tenían sus propios dioses. Esse sistema tinha os próprios deuses dele. De hecho, cada uno de los sobrenombres que colocaron a estos 4 jóvenes De feito que cada um dos nomes que eles trocaram os nomes desses 4 jovens, tenían que ver con las deidades del pueblo de Babilonia. esses novos nomes tinha tudo a ver com a situação e com esse sistema da Babilônia. Jóvenes con un corazón para Dios, Jovens com o coração totalmente direcionado a Deus. cambiándole el nombre de un dios pagano. E mudaram o nome deles para o nome de um Deus pagão. Pero recuerdan lo que leíamos. Mas lembre-se do que nós estávamos lendo. Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Está lá na palavra, Pai, eles estão aqui nesse mundo, mas eles não pertencem a esse mundo. Tal vez les van a dar algunos nombres. Talvez vão dar alguns nomes para eles. Fanáticos, Vão falar fanáticos, aleluyas, aleluias, fundamentalistas, fundamentalistas. diferentes nombres. Vários nomes vão ser dados a eles. Pero todos ellos son hijos de Dios. Mas todos eles, Pai, são filhos de Deus. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Eles estão aqui nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. Señor, que estén en unidad para que puedan brillar Que eles possam estar em unidade, para que eles possam brilhar y resplandecer. e resplandecer. Y que puedan mostrar que existe un Dios sobre toda otra deidad. E que eles possam mostrar que existe um Deus que é sobre toda a idolatria. Y vamos a ver que eso fue lo que mostraron estos jóvenes. E nós vamos ver aqui continuando que foi exatamente isso que esses jovens mostraram. Si usted tiene una hija mujer que no se ha casado, E se você tem uma filha mulher que ainda não se casou, esta es una buena lista para orar por el varón que se va a casar con ella. essa é uma boa lista para você começar a orar pelo varão que vai casar De com buen ela. parecer, De boa conduta, con temor a Dios, com temor a Deus, lleno de sabiduría, cheio de sabedoria, conocimiento en todas las ciencias. conhecimento em todas as ciências. No vamos a pasar problema como suegros con ellos. Não passaremos problemas como sogros com eles. Ahora mire lo que está aconteciendo en ese momento. Agora percebam o que está acontecendo neste momento. Ellos no soportaban decir los nombres de estos jóvenes. Eles não suportavam dizer o nome desses jovens. Porque cuando
Si les decían el nombre, estaban diciendo, Jehová es Dios justo. Porque se eles chamassem esses jovens pelos nomes, eles estariam dizendo, Jeová é juiz justo. Yo vivo agradecida a Dios por todo lo que me da. Eu vivo agradecido a Deus por tudo que Ele me dá. Y por eso dice la palabra que cambiaron sus nombres. E por isso a palavra diz que eles trocaram seus nomes. Pero ellos nunca cambiaron en su corazón. Mas eles nunca mudaram em seu coração. Si usted ha tenido acceso a leer sobre el nombre del Señor, el poder de su nombre, E vocês já tiveram acesso para ler sobre o nome de Deus, o poder do seu nome. nombre es naturaleza. Nome é natureza. O sea, estamos hablando de la naturaleza de nuestro Dios. Ou seja, nós estamos falando sobre a natureza do nosso Deus. Y Dios había puesto una porción de su nombre en cada uno de estos jóvenes. Deus havia colocado uma porção de seu nome em cada um desses jovens. La palabra dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. A palavra diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Y todos conocemos la verdad a través de la palabra, E todos nós conhecemos a verdade através da palavra. pero conocemos en cierta dimensión. Mas a conhecemos em certa dimensão. Porque cuando estudiamos la palabra vemos que verdad significa conocimiento, Porque quando estudamos a palavra, percebemos que verdade significa conhecimento, entendimiento, entendimento, sabiduría sabedoria y prudencia. e prudência. Hay 4 elementos que componen la verdad. Existem 4 elementos que compõem a verdade. A veces nosotros conocemos, Às vezes nós conhecemos, tenemos algún conocimiento en parte, temos algum conhecimento parcial, entendemos a medias, entendemos mais ou menos, pero no nos comportamos con sabiduría mas não nos comportamos com sabedoria y tal vez sin ninguna prudencia. e talvez sem nenhuma prudência. La misma palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. E a mesma palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Y a veces tenemos problemas en esta relación E às vezes nós temos problemas nesse relacionamento, o problemas con los hermanos. ou problemas com os demais irmãos, Yo lo único que hice fue decirle la verdad, mas a única coisa que eu disse para ele foi a verdade. pero eso no fue real. Mas isso não foi real, Porque si hubiéramos dicho la verdad, hubiéramos sido libres. porque se nós tivéssemos realmente falado a verdade, teríamos sido livres. Entonces, ¿la palabra miente Então a palavra mente, o nosotros no entendemos lo que es la verdad? ou nós não entendemos o que é a verdade. Así que nosotros no sabemos pronunciar el nombre de Dios en hebreo, Nós não sabemos pronunciar o nome de Deus em hebreu, pero son 4 letras. mas são 4 letras: Puedes leer en... Y, H, V, H. Nosotros pronunciamos Yud, Hei, Bab, Hei. Nós pronunciamos Yud, Hei, Bab, Hei. Es lo que Hei. aprendimos del hebreo. É o que nós aprendemos do hebraico. Pero no es importante como usted pronuncie. Mas não é importante a forma como você pronuncia. Él sabe nuestro idioma. Ele sabe o nosso idioma. Él conoce como nosotros hablamos. Ele conhece a forma como falamos. ¿Qué es importante entonces? O que é importante, então? Que nosotros entendamos qué es la verdad. Que nós possamos entender o que é a verdade. Yo he escuchado muchas veces esta situación. Eu escutei muitas vezes uma situação assim. Hermanas que me han dicho, Irmãs que falaram para mim: él se fue de casa ele foi embora de casa. porque yo lo único que hice fue decirle la verdad. Porque a única coisa que eu disse para ele foi a verdade. Si usted continúa en ese adulterio, Se você continuar nesse adultério, el fuego del infierno es lo que le espera o eternamente. fogo do inferno é o que espera você Yo ya me eternamente. casé con Jesús, Eu já me casei com Jesus. así que no tengo nada que ver con usted. Dessa forma, não tem mais nada a ver com você. Una hermana contó para mí E uma irmã contou para mim que el esposo le dijo, que o esposo disse para ela: bueno, si usted ya tiene un nuevo esposo, bom, se você já tem um novo marido, então voy a ir a ver a quién consigo allá afuera. eu vou ver que se eu consigo uma esposa para mim lá fora. Yo le pregunto a usted, Eu pergunto para você: ¿la verdad le hizo libre? a verdade a libertou? Yo no estoy excusando el adulterio. Eu não estou dando desculpas para o adultério. Seguramente ella conocía, Certamente ela conhecia. tal vez no entendía por qué acontecían esas cosas. Talvez ela não entendesse porque essas coisas estavam acontecendo. No fue sabia para hablar cuando habló, Não foi sábia para falar quando tinha que falar. porque habló con su hígado, no con su corazón, Porque falou com o seu fígado, não com o seu coração. y no tuvo ninguna prudencia para hablar con este E hombre. não teve nenhuma prudência para falar com este homem. Ahora recuérdese lo que hablamos el primer día.
Agora lembrem-se do que nós falamos no primeiro dia. El pastor de nuestras almas nos conocía antes de la creación del mundo. O pastor das nossas almas nos conhecia antes da criação do mundo. Pero muchos de nosotros equivocamos el camino. Mas muitos de nós nos perdemos no caminho. Y el Señor con amor nos hizo volver a Él. E o Senhor, com amor, nos fez voltar para Ele. Con cuerdas humanas, con lazos de amor, dice Com la palabra. laços de amor, com cordas humanas. Y el Señor creyó por esa mujer, E o Senhor teve fé por essa mulher. que ella podía ganar a ese esposo para volver a la familia espiritual. Ela poderia ganhar esse esposo para que ele voltasse para a família espiritual. Pero ella no le conoció en el espíritu, Mas ela não o conheceu no espírito. solo le conoció en la carne. Só o conheceu na Y carne. lo que hizo fue dar el tiro de gracia a ese hombre E o que ela fez foi dar o tiro de misericórdia nele. para que fuera al infierno eternamente. Para que realmente ele fosse para o inferno eternamente. Porque con nuestra boca confesamos vida y muerte. Porque com a nossa boca nós confessamos vida e morte. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estos jóvenes? Mas por que nós estamos falando desses jovens? Son 4. São 4. Cada uno tiene una porción del nombre del Señor. Cada deles tem uma porção do nome do Senhor. Podríamos decir que estaban presos dentro del infierno en ese tiempo. Nós poderíamos chegar a dizer que eles estavam presos no inferno neste momento. Y aquí no hay una doctrina de comer vegetales y legumbres. E aqui nós não estamos falando de uma doutrina de comer vegetais e legumes. Seguramente Daniel había visto cómo habían sido contaminados esos alimentos, Certamente Daniel havia visto que aqueles alimentos estavam contaminados. cómo habían sido dedicados a dioses extraños. Como eles haviam sido oferecidos e dedicados a deuses Pero estranhos. halló gracia, dice, Mas ele encontrou graça delante de ese eunuco que le servía diante desse eunuco que o servia. y que tenía tanto miedo de su rey. E esse eunuco tinha tanto medo de seu rei. Porque mire, su rey, si algo no le parecía, lo mandaba a matar. Porque se o rei não gostasse de alguma coisa, simplesmente mandaria matá-lo. Usted puede leer la historia bíblica. Você pode ler essa história bíblica. Y a veces parecemos más ese rey, E às vezes nós nos parecemos mais com este rei. que si algo no nos parece, matamos a la persona. E se alguma coisa não parece boa pra gente, nós simplesmente matamos a pessoa. La matamos en nuestro corazón. A matamos muitas vezes em nosso coração. Ya no existe para nosotros. Essa pessoa não existe mais para nós. Pero continuemos leyendo en el libro de Daniel. E vamos continuar lendo no livro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 2 del verso 17 al 23. Perdón. Daniel Vamos- 2, Del 1 al 16. de 1 a 16. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os adivinhadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: O rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam pela segunda vez: Diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse: Bem sei eu que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vos preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu saiba que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeu. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há
a que possa declarar ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu, pois, o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscavam a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel foi avisado, e prudentemente Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Pois disse a Arioque, capitão do rei, por que é que o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo, para que desse ao rei a interpretação. Realmente una situación difícil en gran manera. Realmente era uma situação muito difícil, de uma maneira muito grande. Se imagina al rey, soñé algo que me tiene inquieto, que perturba mi corazón. Imagine o rei falando para todo mundo que ele sonhou com alguma coisa que deixava ele inquieto e que perturbava o coração dele. Y estos magos y sabios le dicen, bueno, dinos el sueño y nosotros lo vamos a interpretar. E aí veio os magos diante do rei e os sábios e falou assim, fala para nós o seu sonho que nós interpretaremos para você. Y el rey seguramente estaba tan perturbado que ni recordaba el sueño. E o rei estava tão perturbado de uma forma tão terrível que ele nem se lembrava qual que era o sonho. Yo creo que a todos nos sucede que soñamos y a veces hasta se nos olvida que hemos soñado. A todos nós provavelmente aconteceu alguma vez isso. Nós sonhamos alguma coisa assim e nos esquecemos exatamente do que sonhamos. A veces pienso dormir, que en mi mesa de noche tener un lapicero y un papel para escribir. E às vezes à noite eu durmo e às vezes à noite eu durmo e penso que na minha mesa ali tem um papel e uma lapiseira para eu escrever. Para poder escribir lo que soñé. Para que eu possa escrever tudo aquilo que eu estava sonhando. Porque sucede que a veces uno sueña, se despierta, vuelve a dormir. Porque muitas vezes acontece que a pessoa sonha, aí ela acorda, depois ela volta a dormir. Y cuando vuelve a despertar, ya ni se recuerda que E aí soñó. quando ela volta a acordar, ela já nem lembra exatamente o que ela sonhou. Posiblemente algo así le sucedió al rey. Possivelmente foi isso que aconteceu com o rei. Y todos los sabios, todos los magos, los astrólogos de ese reino estaban en peligro de extinción. E todos os magos, sábios e astrólogos desse reino naquele momento estavam correndo um risco de vida muito grande. Porque había un decreto que el rey había establecido, que mataran a todos porque no estaban diciendo cuál era el sueño ni su interpretación. Porque o rei fez um decreto que todos iriam morrer, porque ninguém queria falar para ele a revelação do sonho e nem mesmo qual era o sonho. Y esto incluía a Daniel y sus 3 amigos. E isso estava dentro desse grupo, Daniel e os 3 amigos dele. Pero continuemos leyendo en el verso 17 al 23, por favor. E aí vamos continuar lendo o versículo 17 al 23. Daniel Daniel 2, siempre Daniel 2, del verso 17 al 23. Y ponga atención ahí en ese primer versículo, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? O sea, lo primero que hizo fue decirle al guardia, al jefe de los guardias, mira, espera un momento, quiero hablar con el rey. Fue a hablar con el rey y pidió tiempo, pero después de haber pedido ese tiempo, vea lo primero que hizo Daniel. Preste bastante atenção agora no início, nesse primeiro versículo. A primeira atitude de Daniel foi chamar aquele general e perguntar para ele o que estava acontecendo e o que aconteceria. E aí aquele guarda explicou para ele, ele falou assim, então me dê um tempo. E olha aqui que foi a primeira coisa que ele fez. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Podríamos perguntar, ¿pudo orar Daniel él solo? Daniel poderia orar sozinho ali naquele momento? Seguramente. Ele poderia. Pero lo que hizo fue ir con sus amigos y decirle, miren,
necesitamos orar y clamar a Dios. Mas a primeira atitude de Daniel foi o quê? Chegar aos amigos dele e falar assim: olha, preste atenção, nós temos que nos unir e orar e pedir a direção de Deus. Porque él sabía del poder de esa oración juntos. Porque Daniel reconhecia o poder dessa unidade de oração. Continuamos, por favor, ahí. Entonces el secreto. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Um pouquinho. Hasta el verso 23. Pelo por que favor. Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que com ele mora a luz. Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois não fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Airoque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios. Escucharon cuando leyó Wilson, Dios es el que da la sabiduría y la fuerza. Vocês prestaram atenção quando nós estávamos lendo? É Deus quem dá a sabedoria e é Ele quem dá a força. No era la carne, no eran los vegetales. Não era nem a carne e tampouco os vegetais. ¿Quién reconocía a Daniel que era el que le daba la fuerza? Qual que era o reconhecimento que Daniel tinha? De quem que vinha essa força? De Dios. De Deus vinha. Ahora continuemos leyendo, por favor, en Daniel, del capítulo 3, del verso 8 al 30. Daniel 3, do versículo 8 ao 30. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: Rei, vive eternamente. Tu és rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seriam lançados numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que te levantastes. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de raiva, e se lhe mudou o aspecto de semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
e ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei, e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? E responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse-lhe ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro de fogo e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos de Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança aos seus mantos, nem sobre eles tinham passado cheiro de fogo. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, e que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes de entregar os seus corpos do que servir ou adorar deuses alguns, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, que todo povo, nação e língua, que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego em toda a província da Babilônia. Bendito sea ese Dios, bendito sea ese Señor. Bendito seja Deus, bendito é o Senhor. Mire qué condiciones en las que vivían esos jóvenes. Preste atenção à condição que esses jovens estavam vivendo. Esos jóvenes sí vivían, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Esses jovens verdadeiramente viviam de glória em glória, de vitória em vitória. Em Cristo Jesus. Nos gusta mucho ese pasaje. Essa passagem nos encanta muito. Pero si leemos entre líneas, mas se nós lemos ali nas entrelinhas, vamos a poder decir: estamos de batalla en batalla, de problema en problema en Cristo Jesús. Nós podemos ler ali que nós estamos de batalha em batalha, de problema em problema, mas nós permanecemos em Cristo Jesus. ¿Por qué de batalla en batalla? Necesitamos problema, necesitamos batalla para que exista victoria. Nós precisamos dos problemas, nós precisamos das batalhas para que exista a glória. Hace un capítulo anterior estaban que ya los iban a matar. No capítulo anterior estava falando ali que eles iam ser mortos. Por causa del sueño. Por causa daquele sonho. Todos conocemos lo que era el sueño, cómo Dios había dado el sueño de una estatua al rey. Todos nós conhecemos a história. Deus tinha dado um sonho àquele rei de uma grande estátua. Com uma cabeça de ouro, braços de prata. Com uma cabeça de ouro, braços de prata. Vientre de bronze. O ventre dele era feito de bronze. E las piernas, los pies de hierro. E os pés de ferro, as pernas de ferro e os pés de barro. Os pés de barro mezclados com hierro. E os pés eram feitos de barro com um pouco de ferro. E mira a natureza humana. Que foi o que hizo el rei? E aí olha a natureza humana. O que foi que o rei fez? Se hizo su propia estatua de oro para que todos adoraran. Ele mesmo fez a sua própria de ouro para que todos olhassem e adorassem ele. Deus le estava revelando los reinos, los imperios que iban a venir. Deus estava ali fazendo a revelação de todos os impérios que estavam por vir.
pero él se hizo su propia estatua de oro. Mas aquele rei fez a própria estátua dele de ouro. Y esto viene y les provoca un nuevo problema a estos jóvenes. E aí esse vem e provoca um grande e um novo problema para esses jovens. Y ahí estaban estos jóvenes tirados a un horno de fuego tan ardiente. E aí eles pegam esses jovens e jogam eles num forno que estava tão quente. Pero eran 3 jóvenes. Mas eram 3 jovens. Pero viene el rey y dice, yo veo dentro de ellos, con ellos, a otro que parece como el Hijo de Dios. E vem o rei e olha bem assim e fala assim, eram 3, mas eu vejo um ali, um quarto que é semelhante ao Filho de Deus. Y aparece el Señor Jesucristo. E aí o Senhor Jesus Cristo aparece ali dentro daquela fornalha. Recuerda lo que Rosemary nos compartía acerca de esas letras que representan el nombre de Dios. Vocês lembram as letras que representam o nome de Deus que a Rose nos falou agora? Eran 4 letras. Eram 4 letras. Y mire, es impresionante porque habían 3 y el Señor Jesucristo completa. Preste atenção, existiam 3 ali e o Senhor Jesus Cristo vem e completa a 4ª. Él completa lo que el nombre necesite ser completado. Ele completa exatamente aquela parte que precisa ser completada no nome do Senhor. Por eso dice la palabra, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Por isso que a palavra de Deus fala que onde estiverem 2 ou 3 que estejam juntos, unidos em meu nome, Ahí estaré yo para completar lo que sea necesario. aí eu completar. estarei para completar o que seja necessário para completar. Para garantizar que esa petición llegue a completar el nombre de Dios. Eu estarei presente para dar a garantia que esse pedido chegue diante de Deus. Quiero repetir otra vez la palabra. Eu quero repetir outra vez a palavra. Señor, como yo estoy en ti Senhor, como eu estou em ti y tú en mí, e tu em mim, somos uno. nós somos um. Que los que en mi nombre crean, Que aqueles que creiam em meu nome, que ellos estén en mí que eles estejam em mim y yo en ellos. e eu neles. Mire, resumamos la historia. Vamos resumir a história. Muchos de nosotros hemos experimentado situaciones donde fuimos puestos en trabajos o lugares de estudio que han sido totalmente paganos. Muitos de nós experimentamos situações no trabalho ou no ambiente de estudos, somos inseridos em ambientes totalmente pagãos O diferentes situaciones ou diferentes situações, donde no nos queremos contaminar con lo que acontece alrededor de nosotros. lugares e situações nas quais nós não queremos nos contaminar com aquilo que acontece. Ahora yo no escucho que ellos pelearon con los demás. Mas eu não escutei aqui que eles brigaram com os outros. Ellos lo que hicieron fue guardar en su corazón el tesoro eterno que tenían de Dios. O que eles queriam era guardar em seu coração o tesouro eterno que eles tinham de Deus. Y viene Dios y le da un sueño porque fue Dios quien dio el sueño al rey. E veio Deus e deu um sonho, porque foi o próprio Deus que deu o sonho ao rei. Como nadie podía interpretar, el edicto fue la muerte. E como ninguém conseguia interpretar o sonho, o decreto foi a morte. Ahora mire qué atrevido Daniel. Agora observem que atrevido foi Daniel. Porque si usted observa cómo era el rey mandaba matar a todos. Porque se vocês observarem como era o rei simplesmente mandava matar a todos. Este es el sistema de este mundo. Este é o sistema deste mundo. Si usted no se adapta, Se você não se adapta, parece que nos desaparecen de la tierra. parece que nós somos desaparecidos da terra. Pero la palabra dice que nosotros no somos de este mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos deste Y mundo. que Él nos va a guardar mientras estemos en este mundo. E que Ele vai nos guardar enquanto nós estivermos aqui no mundo. Así que Él lo primero que hace es ir a levantar a sus amigos. Então a primeira coisa que Daniel faz é ir e levantar os seus amigos. Necesitamos orar. Ele conta e diz: nós precisamos orar. Usted nunca ha tenido situaciones difíciles donde tiene que ir y decir necesitamos orar. Vocês nunca tiveram situações difíceis que você precisa pegar alguém e falar: nós precisamos orar. Yo recuerdo en una ocasión, Eu me lembro de uma ocasião. yo no estaba orando, Eu não estava orando, estaba durmiendo. eu estava dormindo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Era aproximadamente 3 horas da manhã. El Señor me despertó. O Senhor me acordou. Me dijo, ve al escritorio de tu hijo. E Ele me disse: vai até o escritório do teu filho. Yo pensé, tal vez estoy soñando. E eu pensei naquele momento: talvez eu esteja sonhando. Pero fui al escritorio de mi hijo. Mas então eu fui até o escritório do meu filho. Él estaba fuera del país en ese tiempo.
Ele estava fora do país neste momento. Cuando llegué frente al escritorio dije, Señor, ¿qué hago aquí? E quando eu cheguei na frente da escrivaninha dele, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? El Señor me dijo, saca eso que hay ahí, E o Senhor disse, tira isso que está aqui. pero ve por tu compañero Mas chame agora, vai até o seu esposo. y juntos quemen eso en el nombre de E Jesús. juntos queimem isso, em nome de Jesus. Yo fui a despertar a Gustavo. Então eu fui acordar o Gustavo. Yo puedo recordar tanto esta palabra. E eu posso recordar tanto dessa palavra naquele Que momento. seguramente había un edicto de muerte sobre nuestro hijo. Porque certamente havia um decreto de morte sobre a vida do nosso filho. Yo fui y dije, necesitamos orar. E eu fui e disse para o Gustavo, nós precisamos orar. Gustavo dijo, sí, siempre necesitamos orar. E o Gustavo disse, sim, nós sempre precisamos orar. Podemos hacerlo más tarde. Nós podemos fazer isso um pouquinho mais Yo tarde? dije, no, es urgente, venga. Eu falei para ele, não, isso é muito urgente, vem até aqui. Y nosotros buscamos ahí. E nós procuramos aquilo ali. No encontramos nada extraño, Nós não encontramos nada estranho nas coisas dele. pero fuimos obedientes. Mas nós somos Era un obedientes. juego de cartas. Era um jogo de cartas. Y nosotros quemamos E nós o queimamos. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Y empezamos a orar por nuestro hijo. Começamos a orar ali pelo Le nosso filho. cubrimos con la sangre de Cristo. O cobrimos com o sangue de Cristo. Hasta que tuvimos paz en nuestro corazón. Até termos paz no nosso coração. Y volvimos a E dormir. voltamos a dormir. Sabe, después nos enteramos que esas cartas no eran de él. E depois nós ficamos sabendo que aquele jogo de cartas não era dele. Eran de un amigo. Era de um amigo. Y era un juego que llevaba a los jóvenes al suicidio. E era um jogo que levava os jovens ao suicídio. Pero era para personas muy inteligentes. Mas era um jogo feito com estratégias para pessoas muito De inteligentes. hecho, venían de una universidad americana Era um jogo feito por uma universidade americana. y cada carta E cada carta, tenía un precio como de 300 o 400 dólares cada una. e cada carta custava aproximadamente 300, 400 dólares. Porque solamente podía conseguir cada vez que iba avanzando un paso. Porque você só poderia comprar aquelas cartas à medida que você fosse avançando no jogo. Ignorábamos todo eso. E nós não sabíamos de nada disso. Cuando nuestro hijo regresó a casa, Quando nosso filho voltou, nosotros hablamos con él. nós falamos com ele. Yo conté todo esto que aconteció Eu contei para ele tudo que tinha acontecido. y dijimos, perdónanos por haber quemado esto, E nós pedimos perdão para ele por termos queimado o jogo. porque no te avisamos. Porque não avisamos você. Pero esto no agradaba a Dios. No sabemos qué es, pero esto no agrada a Dios. E falamos para ele, nós não sabemos o que é, mas isso não agrada a Deus. Él dijo, para mí no es problema. E ele disse, para mim isso não tem problema nenhum. El problema es que vamos a tener que pagar a mi amigo no sé cuántos miles de dólares. O problema é que eu vou ter que pagar não sei quantos mil dólares para o meu amigo. Gustavo dijo, no es problema. E Gustavo disse, esse não é o problema. Problema no vamos a pagar. O problema é que nós não vamos pagar. Vamos a orar Nós vamos orar. para que ese amigo sea libre también. Para que esse amigo seja livre também. Nos unimos para orar. Nós nos unimos para orar. Eso fue hace como 15, 20 años. Isso faz aproximadamente 15, 20 anos. Hasta el día de hoy el amigo ni se recordó que eso existe. Até o dia de hoje o amigo nem lembra de que aquele jogo existe. Así que no vamos a tener que pagar nada que sea del diablo. Então nós não vamos ter que pagar nada que seja do diabo. Pero mire lo que estamos hablando. Observe o que nós estamos falando. Señor, como tú y yo somos uno, Senhor, como tu e eu somos um. que ellos sean uno, Que eles sejam um. para que el mundo mire Para que o mundo veja que tú me enviaste que tu me enviaste. y la misma gloria que tú me E a diste, mesma glória que tu me deste. yo la doy a ellos ahora. Eu dou a eles agora. Estos jóvenes entendían eso, Esses jovens entendiam isso. se unieron para orar. Eles se uniram para orar. Y mire, el Señor reveló el sueño al rey. E o Senhor revelou o sonho ao rei. Entendemos luego el pecado de hacer la estatua. Eles entenderam logo o pecado de fazer a estátua. Y entonces empezó a haber envidia de los otros porque no tenían la sabiduría que ellos tenían. Então começou a haver muita inveja dos demais, porque eles não tinham a mesma sabedoria. Usted no ha experimentado eso muchas veces. Você nunca experimentou isso alguma vez? Personas que tal vez tienen su misma profesión o trabajan en el mismo
mismo lugar que usted, Pessoas que talvez tenham a mesma profissão que você, trabalham no mesmo lugar que você, pero no tienen la sabiduría que solo Dios puede dar. mas que não têm a sabedoria que só Deus pode dar. Y empiezan a malinformarles con otros E começam a fazer fofocas com os outros, para que usted sea tirado de ese lugar. para que você seja despedido desse lugar. Pero Dios va a mantenernos en el lugar correcto. Mas Deus vai nos manter no lugar correto. Así que el resultado fue que los mandan a ese horno de fuego. Então o resultado disso foi que eles foram mandados para essa fornalha. Cuando oramos aquí nosotros, Quando nós oramos aqui. ahora ser uno Agora, ser um no significa solamente orar juntos. não significa somente orar juntos. Quiere decir que en nuestro corazón no hay nada uno en contra del otro. Significa que no nosso coração não há nada um contra o outro. Porque ya no nos conocemos por la carne, Porque nós não nos conhecemos mais pela carne. nos conocemos por el Espíritu. Nós nos conhecemos pelo Espírito. Reconocemos que hay un Cristo aquí, Reconhecemos que há um Cristo aqui. que hay un Cristo en mi corazón E há um Cristo no meu coração. y que no vamos a ofender al Cristo que está aquí, E não vamos ofender o Cristo que está aqui. ni el que está aquí en nosotros. E tampouco aquele que está no nosso coração. En esa unidad, Nessa unidade, cuando nosotros oramos al Padre, quando nós oramos assim ao lo que Pai, haga falta, o que estiver faltando, donde dos están unidos en mi nombre, onde estiverem dois reunidos em meu nome, ahora recuerde, dos unidos en mi naturaleza, lembrem-se, dois unidos na minha natureza, la naturaleza de perdonar, a natureza de perdoar, de amar, a natureza de amar. entonces ahí estaré yo, dice el Señor. Então aí estarei eu, diz o Senhor. El Señor lo es todo en todo. E o Senhor é tudo em todos. No hace falta ninguna parte de su nombre. Nenhuma parte do seu nome Ahí falta. está Él. Aí está Ele. Nosotros queremos desafiarles este día. Nós queremos desafiar vocês neste dia. Como ministerio enseñamos a orar juntos, Como ministério, nós ensinamos aos casais a orarem juntos. pero demos un paso más. Nós vamos dar mais um passo. Asegurémonos que cuando oramos juntos, Vamos ter certeza de quando formos orar juntos, vamos a hacerlo en el Espíritu. vamos fazer isso em espírito. No solo orar en lenguas, Não somente orar em línguas, sino en ese Espíritu de Dios donde no hay nada que nos separe el uno al otro. mas nesse Espírito de Deus onde não nada haja para separar um do outro. Un primer nivel O primeiro nível es cuando estamos peleando é quando nós estamos brigando y vamos a hacer una tregua. e vamos dar uma trégua. Y empezamos a orar en lenguas E começamos a orar em línguas para que ese león se apacigüe un poco. para que esse leão seja um pouco apaziguado. Y a veces no bastan solo 3 minutos, E às vezes 3 minutos não são suficientes, 3 horas, porque 3 el horas. pleito es tan grande. porque a briga é tão grande, Pero finalmente el cansancio nos hace mas ponernos bien. finalmente o cansaço faz com que tudo fique bem. Demos un paso más. Vamos dar um passo no mais. Vamos a madurar en el Señor. Vamos amadurecer no Senhor. Estamos viviendo tiempos malos. Nós estamos vivendo tempos ruins. ¿Usted cree que el problema es aquí? Você acredita realmente que o problema está aqui? Pero todo el ejército del diablo está en contra de su matrimonio. Mas todo o exército do diabo está contra o seu casamento. Porque usted va a mostrar al mundo quién es Él. Porque você vai mostrar ao mundo quem é Ele. Porque la gloria de Él está en su matrimonio. Porque a glória dele está no seu casamento. Y esa gloria va a transformar a otros. E essa glória vai transformar outros. ¿No crees que Él no cambia? E alguma pessoa pode acreditar, mas ele não muda. Es que ella no cambia. Ah, ela não muda. No reconoce que es el enemigo el que está metiéndose en medio de E nosotros. não reconhece que é o inimigo que está se metendo no meio de Y nós. que lo que tenemos que hacer es ser uno en el Señor. E nesse momento o que nós temos que fazer é sermos um no Senhor. Porque cuando somos uno, Él está junto con nosotros. Porque quando nós somos um, Ele está junto Y conosco. aunque el infierno se caliente 7 veces más, E mesmo que o inferno se esquente 7 vezes mais, Él va a estar con nosotros. Ele vai estar conosco. Dice que ni un cabello de su cabeza fue quemado. Diz que nem o cabelo deles foi queimado. Y hasta este rey que es figura del enemigo E está aí esse rei que é a figura do inimigo. tuvo que reconocer, este es un
Dios verdadero. Esse rei teve que reconhecer: este é um Deus verdadeiro. Como era un rey que le gustaban mucho los edictos, E como era um rei que gostava muito de decretos, entonces hizo un edicto que nadie podía blasfemar ese nombre. então ele fez um decreto de que ninguém poderia blasfemar contra o nome de Deus. Cuando usted se comporte de esa manera, Quando você se comportar dessa forma, aunque en el trabajo sea lo más pagano de lo más pagano, mesmo que no trabalho haja um pagão mais pagão de todos, nadie va a blasfemar el nombre del Señor. ninguém vai blasfemar contra o nome do Senhor. ¿Sabe qué es lo más triste? Sabe o que é mais triste? Que la palabra dice que a causa de los tales es vituperado el nombre del Señor. A palavra diz que por causa de alguns o nome do Senhor é blasfemado, Porque nosotros no reflejamos quién es Él. porque nós não refletimos quem é Ele. Entonces, cuando decimos que somos uno, Então, quando nós afirmamos que somos um, no estamos hablando únicamente de la parte romántica. nós não estamos falando unicamente da parte romântica. Ese es algo que el Señor nos da. Isso é algo que o Senhor nos Es dá. una añadidura. É um acréscimo, Pero es el reino de Dios y su justicia lo que tenemos que buscar. mas é o reino de Deus e a sua justiça que Hay devemos buscar. poder verdadero en esta unidad. Há poder verdadeiro nessa unidade. Hay un poder verdadero con la familia Há espiritual. um poder verdadeiro com a família Pero espiritual. tenemos que terminar de estar peleando unos con los Mas otros. nós precisamos parar de brigar uns com os outros. Ya no más circunstancias aquí en medio de nosotros dos. Não haverá mais circunstâncias aqui no nosso meio. Conozcámonos por el Espíritu y no por la carne. Vamos nos reconhecer pelo Espírito e não pela carne. Él no va a cambiar. Ele não vai mudar. Yo no voy a cambiar. Eu não vou mudar. Dios nos hizo de cierta manera. Deus nos fez assim. Pero ese nuevo hombre que es Jesucristo en nosotros Mas esse novo homem, que é Jesus Cristo em nós, va a crecer de día en día. ele vai crescer dia a Y eso dia. es lo que nos debe de unir. E isso é o que vai nos unir. Y entonces los que no han creído Então, aqueles que não creram van a creer por el testimonio que nosotros podamos dar a los vão demás. crer pelo testemunho que nós podemos dar a eles. Y para terminar, vamos a leer en Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos del 15 al 22. Para finalizar agora, vamos ler Mateus 18, do 15 ao 22. La palabra nos dice también que aprovechemos los días de la juventud antes de que vengan los días malos. A palavra nos diz que nós temos que aproveitar o dia da nossa juventude antes que cheguem os dias maus. En lo natural, llegamos a una etapa de nuestra vida, a una edad Ao natural, a gente chega numa etapa da nossa vida donde vamos a necesitar de la ayuda de alguien más. e certamente nós precisaremos de alguém mais para nos ajudar nessa fase. Ya no vamos a tener la fuerza con la que nos hemos sostenido nosotros solos. Nós vamos chegar nesse tempo que nós não conseguiremos com as nossas próprias forças nos sustentar. En lo espiritual, No espiritual, la palabra dice que los últimos días serán malos, que la maldad se incrementará. no espiritual, a palavra de Deus nos ensina que os últimos dias serão muito difíceis, que será aumentará essa dificuldade. De igual manera, no podemos caminar solos, tal vez como hemos caminado hasta este tiempo. E dessa mesma maneira, nós não poderemos andar sozinhos da forma que nós temos andado até Nos agora. necesitamos unos a otros Nós necessitamos uns dos outros para poder de esa manera ser fortalecidos. para dessa forma ser juntos fortalecidos. Que esa unidad traiga el poder de Dios. Que essa unidade venha trazer o poder de Deus. Leamos ahora en Mateo capítulo 18, verso del 15 al 22, por favor. Mateus 18, do 15 ao 22. Ora, se teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes da terra será desligado do céu.
Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meio do meu Pai que está no céu. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Y ese es el principio que realmente nos refleja la palabra. E esse é o princípio que a palavra vem refletir para nós. Lo hemos compartido en el curso de matrimonios. Nós estamos compartilhando no curso do Casados. Vivir de común acuerdo. Viver em acordo. Tal vez es uno de los principios más difíciles de alcanzar. Provavelmente esse é um dos mais difíceis princípios a ser alcançados. Porque cada uno de nosotros tiene una manera de ver las cosas. Porque cada um de nós temos uma maneira de ver as coisas. Pero si llegamos a ser uno, Mas se nós conseguimos chegar a ser um, si nos unimos en oración, se nós nos unirmos em oração, si nos ponemos de acuerdo con el Señor, se nós nos colocarmos de acordo com Deus, todo lo que pidamos, promete la palabra, tudo que nós pedirmos, a palavra vai estar prometendo, será hecho. será feito. Así que Padre, como yo en ti y tú en mí, Assim, Senhor, como tu em mim e eu em ti, que ellos sean en mí y yo en ellos. que eles sejam em mim e eu neles. Entonces no vamos a orar solamente porque queremos lograr algo. Então nós não vamos orar somente porque nós queremos conseguir alguma coisa. Vamos a ser uno en el Espíritu Nós vamos ser um no Espírito, para levantar suficiente incienso delante de Dios. para levantar suficiente incenso diante de Deus. Cualquier cosa que nos haga falta, E qualquer coisa que faça falta em nós. seguramente van a haber 3 ahí. Seguramente haverá 3 ali. Nosotros 2 Nós 2, con nuestras imperfecciones, com nossas imperfeições, pero el perfecto en medio de nosotros. e o perfeito no nosso meio. Este es el tiempo donde necesitamos victorias para nuestras familias. Este é o tempo em que nós precisamos de vitórias para as nossas famílias. Repito, los tiempos son malos. Repito, os tempos são maus Se van a poner peores. e vão ficar cada vez piores. La palabra dice que caerán a tu lado 1000 Mas a palavra diz: 1000 cairão ao teu y lado 10,000 al otro, e 10.000 ao outro mas lado. tú no caerás, Mas tu não serás atingido, porque el Señor estará en medio de nosotros. porque o Senhor estará no meio de nós. Queremos orar esta mañana. Nós queremos orar nesta manhã. Señor, yo te clamo en el nombre de Jesús. Senhor, eu clamo por ti em nome de Jesus. Que tú nos des, Señor, al igual que a esos jóvenes, Que o Senhor nos dê igualmente com esses jovens sabiduría y conocimiento sabedoria e conhecimento de lo alto, Señor. do alto, Senhor. De tal manera que entendamos que ser uno De tal forma que possamos entender que ser um tiene propósitos en esta vida. tem propósitos nesta vida. En primer lugar, glorificar tu Em nombre. primeiro lugar, glorificar o teu nome. Dar a conocer a los demás que tú eres Dios. Fazer que os demais conheçam que tu és Deus. Pero también, Señor, para fortalecernos en este tiempo Mas também para nos fortalecermos neste tempo. y para obtener la victoria que tanto E necesitamos. para obter a vitória que tanto precisamos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Señor, reconocemos que tu nombre es sobre todo nombre. Senhor, nós reconhecemos que o teu nome é sobre todo nome. Es sobre nuestro matrimonio. É sobre o nosso casamento. Es sobre toda circunstancia. É sobre toda circunstância. Es sobre la vida de nuestros É hijos. sobre a vida dos nossos filhos. Es sobre nuestras É generaciones. sobre as nossas gerações. Yo voy a pedirle ahora que se ponga de pie, Eu vou por pedir para favor. vocês se colocarem de pé, por favor. Yo no sé cómo ustedes vinieron aquí. Eu não sei como vocês chegaram até aqui. Tal vez usted tiene una vida hermosa de matrimonio. Talvez você tenha uma vida linda de casamento. O tal vez ha estado atravesando por circunstancias. Ou talvez você esteja atravessando algumas circunstâncias. Y sentimos en nuestro corazón E nós sentimos em nosso coração que hoy podemos levantar suficiente incienso delante de Dios. que hoje nós podemos levantar incenso suficiente diante de Deus. Y yo no sé cuál sea el nombre del problema. Eu não sei qual é o nome do problema.
tal vez sea enfermedad, talvez seja alguma enfermidade, tal vez sea problemas de relación con los hijos, talvez seja problema no relacionamento com os filhos, tal vez alguno no ha llegado a la salvación, talvez algum deles ainda não chegou à salvação, o problemas económicos, ou problemas financeiros, o problemas en el ou trabajo, problemas no trabalho, cualquiera sea el nombre del problema. qualquer que seja o nome do problema, Ahora vamos a ser uno nós vamos ser um neste momento. y vamos a levantar incienso delante de Dios. E nós vamos levantar incenso diante de Deus. Y yo puedo asegurarle que el Señor ya está paseándose en medio de E eu nosotros. posso afirmar para vocês que o Senhor já está passeando aqui em nosso meio. Muchos de ustedes están en ese horno de fuego, Muitos de vocês estão na fornalha neste momento. pero el Señor no va a permitir que ni uno de sus cabellos sea quemado. Mas o Senhor não vai permitir que nenhum dos seus cabelos sejam queimados. Así que vamos a orar en unidad. Vamos orar em unidade. Empecemos levantando el nombre de nuestro Señor. Vamos começar levantando o nome do nosso Senhor. Empiece a decir en alto: Jesús, Jesús, Comece a falar bem Jesús. alto. Jesus, Te necesitamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a tu nombre. Señor, perdónanos porque hemos juzgado a nuestros hermanos, que julgamos os nossos porque hemos juzgado a nuestro esposo o esposa. nosso esposo, esposa. Señor, nos perdona en el nombre de Senhor, Jesús. nos perdoe em nome de Jesus. Clamamos tu sangre bendita sobre nosotros esta mañana. Sangue bendito sobre nós nesta Y Padre, nos unimos para clamar todos aquí E nos unimos para clamar todos aqui por nuestros hermanos y hermanas. por nossos irmãos. Señor, tú conoces la situación de cada uno. Senhor, o Senhor conhece a situação de cada Señor, hay muchos de los que están aquí en un horno de fuego, Senhor, há muitos aqui que estão numa fornalha, pero tú, Señor, estás en medio de nosotros mas o Senhor está no meio de nós. y seremos sacados de ese lugar E nós seremos retirados y deste no lugar. sufriremos pérdida ninguna, Não Señor. sofreremos nenhuma perda. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, el em nombre nome de que es Jesus. sobre todo nombre, O nome que é sobre todo nome. venimos delante de ti Viemos diante de Ti para pedirte que todo decreto, que todo edicto para pedir, Senhor, que todo decreto, todo veredito, Senhor, sea quebrantado, Señor. seja desfeito e quebrado. Señor, que todo decreto, todo edicto de muerte, Todo decreto e todo veredito de morte, de pobreza en cualquier área, em qualquer área, sea roto en el nombre de Jesús, seja quebrado no nome de Jesus. por la sangre de Jesucristo. Pelo Teu sangue, Jesus Cristo. Todo decreto de enfermedad, Todo decreto de doença, por la sangre de Jesús, pelo sangue de Jesus, por el poder de tu Espíritu pelo Santo, poder do Teu Espírito Santo, sea roto en el nombre de Jesús. seja quebrado em nome de Jesus. Señor, que podamos caminar y vivir Senhor, que nós possamos caminhar e viver en la libertad que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. na liberdade que Deus, que o Senhor Jesus Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Y que esa libertad E que essa mesma liberdade nos permita unirnos, Señor, venha nos permitir nos unirmos mais. ya no solo como matrimonio, E não somente como um casal, como familia, mas como família, como la familia de Dios, como a família de Deus, como hijos de Dios. como filhos de Deus. Señor, derrama de tu Espíritu Santo, Senhor, derrama do Teu Espírito Santo, de ese Espíritu Santo que nos hace uno. esse Espírito Santo que nos faz um, Senhor. Lo necesitamos, Señor. Nós necessitamos, Senhor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Venha nos encher do Teu Espírito Santo. Limpia, Señor. Limpa, Senhor. Restaura. Restaura. Sana, Señor. Sara, Senhor. Quita toda desconfianza Tira toda desconfiança. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Y ahora, esposas, yo quiero que repitan conmigo esta mañana: E agora, esposas, eu quero que vocês repitam comigo nesta manhã. Señor, yo renuncio a juzgar a mi esposo, Senhor, eu renuncio a julgar o meu esposo, porque solamente tú eres un juez justo. porque somente Tu és um juiz justo. Señor, yo renuncio a quererlo
cambiar Senhor, eu renuncio a querer mudá-lo, como yo quiero que Él sea, como eu quero que ele seja. pero yo me comprometo delante de ti E eu me comprometo diante de ti para orar y que Él sea el hombre que tú quieres que Él sea. para orar e que ele seja o homem que o Senhor quer que ele seja. En el nombre de Em o Jesús, nome de Jesus. perdóname, Señor, Perdoa-me, por Senhor, causar división en nuestra por relación. causar divisão em nosso relacionamento. Y ayúdame, Señor, E ajuda-me, Senhor. porque si yo estoy en ti y tú en mí, Porque se eu estou em ti, tu estás em mim. nosotros podemos llegar a ser uno. Nós podemos chegar a sermos um. Y Padre, queremos venir delante de ti, E Pai, queremos vir diante de Ti, Señor, para pedirte Senhor, para te pedir que tú nos capacites para cumplir el llamado que has hecho a nuestra vida. que o Senhor venha nos capacitar para fazer o chamado, Senhor, que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que no seamos escasos, Que nós não viemos causar descaso, Señor, que no nos limitemos a nosotros mismos. que não venhamos, Senhor, nós mesmos nos limitar, Señor, que no veamos nuestras capacidades o limitaciones naturales. que nós não venhamos ver as nossas capacidades limitadas, Senhor. Señor, que podamos creer que si tú nos llamaste, Senhor, que nós possamos crer, Senhor, que se o Senhor nos chamou, tú nos has capacitado y tú nos das lo necesario para cumplir ese llamado. nós possamos ter a certeza que o Senhor nos chamou e que o Senhor nos capacitará, Senhor, a cumprir este chamado. Señor, clamamos tu bendición sobre nuestra vida, Senhor, pedimos e clamamos a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre o nosso casamento, sobre nuestra familia, sobre essa família, nossa família, sobre nuestra descendencia. sobre nossa descendência, En el nombre de Jesús, em nome de Jesus, el nombre que es sobre todo nombre. o nome que é sobre todo nome. Bendito seas. Bendito sejas. Y antes de sentarse, si usted creyó verdaderamente lo que oró, E antes de se sentar, se você acreditou realmente no que você orou, dele gracias a Dios por su milagro. dê graças a Deus por esse Empiece a milagre. agradecerle al Señor. Comece a agradecer ao Senhor.